Então assim, eu separei os 7 erros que você vai encontrar na sua jornada com o Excel e eu vou te mostrar como é que você vai tratar cada um deles, passo a passo, etapa por etapa. Então, roda a vinheta e vamos lá pro nosso vídeo. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os 7 erros que vão aparecer no seu Excel, no seu dia a dia, e eu tenho certeza que você já lidou ou já teve que tratar com algum desses que eu vou te apresentar aqui. Talvez você ainda não conheça algum deles. Eu vou te mostrar também o passo a passo do que você precisa fazer para tratar cada um desses tipos de erros e como a gente vai evitar para que eles aconteçam nas nossas planilhas e para que eles não apareçam nos nossos projetos, beleza? Então antes da gente passar para o nosso vídeo de conteúdo, já aproveita aqui o começo do vídeo para se inscrever aqui no canal e já ativar o sininho das notificações, porque assim, toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser notificado e vai poder acompanhar os vídeos que a gente lança aqui no Gênios do Excel. Então clica no botão aqui de se inscrever, ativa o sininho das notificações e mais uma coisa, se você já confia no trabalho que a gente traz aqui, sabe que os vídeos são recheados de conteúdo, já aproveita e já clica nesse botão de like. Porque assim, do mesmo jeito que você está assistindo esse vídeo aqui, está aprendendo quais são esses 7 erros no Excel e como tratar cada um deles, mais pessoas estão procurando esse vídeo. Então assim, se você dá o like no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom e assim ele vai levar esse conteúdo para mais pessoas. Então me ajuda a te ajudar. Então clica no botão de like, beleza? Só mais uma coisa, se você quer receber dicas diárias de Excel, segue a gente no nosso Instagram, Gênios do Excel, porque lá todo dia eu coloco uma dica, uma sacada ou um exercício pra gente poder praticar o nosso Excel, beleza? Bom, então agora sem mais enrolação, vamos aqui pra tela do meu computador pra gente poder aprender quais são os 7 erros que vão aparecer no Excel e como que a gente vai tratar e vai evitar cada um desses erros, beleza? Então, vamos lá. Bom, então aqui agora na tela do meu computador, deixa eu mostrar pra vocês quais são os 7 erros que a gente vai trabalhar. E aqui eu coloquei uma aba pra cada um pra poder explicar qual é o tipo de erro, né? O que significa cada tipo desse erro, como que a gente vai poder evitar esse erro e como que a gente vai tratar os erros da maneira geral, beleza? Então aqui são 7 erros e a gente vai começar pelo erro do tipo valor. Aqui vocês podem ver na nossa aba, a gente tem duas folhas de valor, porque eu vou mostrar 2 exemplos para vocês e dar algumas dicas extras, que isso vai ser durante a nossa aula também, que vai te ajudar a tratar esses tipos de erros, beleza? Aqui no nosso primeiro exemplo do nosso erro do tipo valor, a gente vai realizar uma soma em um intervalo. E aqui vocês podem ver que a gente já tem esse erro valor. Como é que eu fiz essa soma? Olha aqui, ó. Eu peguei esse valor, mais esse valor, mais esse valor e dei um Enter. E por que ele me gerou esse valor, esse erro do tipo valor? Porque eu estou tentando somar alguma coisa que não é número. Eu estou tentando somar algo que é um texto. Por quê, Igor? Como assim? Não entendi. Não está 155.4? Sim, só que o Excel aqui ele não entende o ponto entre um número como sendo um número. Ele vai traduzir isso daqui como um caractere do tipo texto, um caractere do tipo string. Por isso que a gente não consegue realizar essa soma. Então aqui, por exemplo, uma maneira da gente arrumar esse erro seria simplesmente vindo aqui, ó, e a gente muda esse ponto para vírgula, beleza? Daí ele já consegue fazer aquela soma. Uma outra maneira da gente fazer isso, deixa eu mostrar aqui, é usar a função soma. Por quê? Porque a função soma ela vai somar apenas os valores. Tudo que não for número, se for string ou for qualquer outra coisa, ela não vai somar. Então olha aqui, por exemplo, ó, igual soma. Vou selecionar o intervalo, vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Ela somou todos os valores que são números, ou seja, isso daqui não é número, para ela não interessa. Se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, ela vai continuar não dando erro, porque a função soma ela vai colocar apenas os valores que são do tipo número, não vai levar em consideração os valores que são do tipo texto. Inclusive, se eu vier aqui, ó, e colocar uma vírgula agora, ele já vai somar, beleza? Então, essa é a primeira maneira da gente tratar o valor do tipo erro, beleza? Tá, agora vamos lá para o nosso segundo exemplo aqui, do valor. Aqui é uma segunda maneira da gente tratar o erro do tipo valor quando a gente está importando valores de um outro arquivo. Então vamos supor, por exemplo, que você está importando um arquivo ali que tem 30 mil linhas e você quer somar essas 30 mil linhas. Só que tem um problema. Quando você importa esses valores, eles vêm desse jeito assim, ó. Eles vêm separados por ponto e não por vírgula. Qual que é o problema aqui? Que o Excel não vai entender, não vai conseguir somar esses valores. Nesse caso aqui, a gente poderia muito bem trocar o ponto por vírgula manualmente. Gastaria um pouquinho de tempo, mas rapidinho a gente faria. Mas no nosso exemplo, onde a gente tivesse um banco de dados com 30 mil linhas, isso seria inviável. Como que a gente faz para poder trocar isso e conseguir evitar esse tipo do erro valor? A gente seleciona o nosso intervalo, beleza? No caso aqui ele é pequeno, mas se o intervalo fosse grande, como é que você faria? Ó, clica, Ctrl Shift para baixo, seleciona todo mundo.
Agora a gente vai vir aqui, página inicial, vamos vir aqui em localizar, segunda opção, substituir. Agora ele vai abrir essa caixinha aqui pra gente, beleza? Aqui nessa caixinha, a gente tem dois campos que a gente tem que preencher. Localizar. É o que a gente quer localizar, qual o argumento que a gente quer localizar ali naquele intervalo. No nosso caso, a gente quer localizar o ponto. E agora, substituir por. Ou seja, quando ele encontrar o ponto, ele vai substituir pelo quê? No nosso caso, a gente quer substituir por vírgula. Pronto? Agora é só a gente vir aqui e clicar em substituir tudo. Pronto, ok. E repara que automaticamente ele já substituiu todos os pontos aqui por vírgula e ele já realizou a soma aqui pra gente. Beleza? Então esse é um segundo método que a gente vai usar para poder evitar erros do tipo valor. Beleza? Agora vamos lá para o nosso próximo erro, que é o erro do tipo div0. Beleza? O que vai acontecer? Esse erro do div0 ele vai aparecer toda vez que você estiver tentando dividir um valor por zero, ou então um valor para uma célula que está vazia. Por exemplo, aqui, ó, nesse nosso exemplo, a gente tem uma tabelinha com valores vendidos, valor unitário de cada um, e a gente quer descobrir quantas peças foram vendidas. Então, como é que a gente faz? A gente vai dividir o valor total dividido pelo valor unitário. Então, vai ser assim, ó, igual esse daqui dividido por esse daqui. E a hora que a gente der um enter, olha aqui, que o nosso erro apareceu. Se a gente arrastar aqui, ó, aqui ele conseguiu calcular. Deixa eu só mudar aqui, ó. Colocar em número geral. Pronto. Então aqui ele apareceu quando ele não tinha o valor aqui e apareceu também quando a nossa célula estava vazia. Então o erro div0 vai aparecer toda vez que a gente tiver divisão por zero ou divisão por alguma célula vazia. Como que a gente faz para a gente evitar esse tipo de erro? Obviamente, primeiro caso, a gente tem que verificar se o nosso banco de dados está completo, beleza? Mas uma outra maneira da gente fazer isso é usando a função se-erro. E a função se-erro ela vai poder usar para tratar não só esse erro, mas qualquer outro tipo de erro, beleza? E o que é a função se-erro? A função se-erro ela funciona da mesma maneira que a função se. Só que em vez de a gente aplicar uma condição qualquer, a gente vai aplicar uma condição especificamente para erros, beleza? Então, o que vai acontecer? Olha aqui, ó. A gente vai colocar assim, ó, igual. Vamos usar a função se-erro, ó, igual. Se erro, olha que ela já aparece pra gente, vamos entender os argumentos aqui, ó. Valor. O valor é o valor que a gente quer colocar, quer calcular normalmente, né? Que no nosso caso vai ser essa divisão que a gente acabou de fazer, que vai ser valor total dividido pelo valor unitário. Ponto, vírgula, pra gente passar pro próximo argumento. Valor se erro. Ou seja, o que significa valor se erro? Significa que se ele encontrar um erro, que ação que ele vai tomar? Nesse caso, a gente pode retornar uma mensagem para o usuário. A gente pode falar assim, ó, erro nas operações, ou então, está faltando valor. Vamos colocar assim, ó, está faltando algum valor. Como é que a gente faz isso? Aspas, porque a gente vai entrar um caractere do tipo texto. Ó, vamos colocar um texto menor, vamos colocar assim, ó, faltando algum valor. Vamos fechar aspas, vamos fechar um parênteses e olha aqui na hora que a gente dá Enter. Não mais vai aparecer aquele erro, porque a gente tratou o erro. Então, em vez de aparecer o erro, vai aparecer uma mensagem específica de faltando algum valor. Por isso que a gente tem que colocar alguma mensagem específica aqui para poder referenciar onde é que está o erro, ou seja, está faltando algum valor. Ou seja, então eu vou ali no meu banco de dados, vou ver onde é que está faltando aquele valor para poder realizar essa conta, beleza? Então aqui agora eu vou só arrastar para baixo, beleza? E assim a gente consegue tratar o erro. E aqui, obviamente, não é especificamente para esse erro div0 que a gente vai usar a função se erro. Você pode usar para qualquer tipo de erro, para evitar qualquer tipo de erro, beleza? Vamos passar aqui para o nosso próximo exemplo, que é o exemplo tipo num. Tá, e quando que vai aparecer o erro do tipo num? Ele vai aparecer toda vez que a gente entrar um valor inválido dentro de uma função ou quando o número for muito grande para o Excel. E eu vou mostrar para vocês. Vamos passar aqui para o nosso exemplo para a gente poder entender melhor. Vamos supor, por exemplo, que a gente tem uma operação raiz quadrada. Lá da matemática a gente sabe que um valor para poder ser extraído da raiz quadrada, ele tem que ser maior do que zero. Se não for maior do que zero, a gente não consegue extrair a raiz quadrada desse valor, beleza? Então, como é que a gente faria para poder extrair a raiz quadrada? A gente usaria uma função, olha legal, então seria raiz, ó, tá aqui, vou apertar um tab para poder completar, nosso número aqui, e vou fechar o parênteses. Na hora que eu der um enter, ele vai aparecer o erro num para mim. Por que apareceu esse num aqui? Porque a gente não consegue extrair a raiz do número negativo. Como que a gente faz para poder tratar esse erro, Igor? A gente vai usar a função abs, para poder trazer o número para absoluto. E essa função absoluto vai fazer que o menos 25 vire 25 automaticamente. Então, como que a gente vai fazer? Ó? Vamos abrir aqui a nossa função e aqui dentro da função raiz, em vez de a gente usar direto, colocar direto o nosso valor, a gente vai chamar a função abs. Então, ó, abs. E aqui a gente precisa entrar o nosso número,
fecha o parênteses da função abs, e daí aqui ele já consegue calcular a nossa raiz quadrada. Deixa eu só passar aqui para contar, para geral, tirar de contábil e colocar em geral. Ou seja, raiz quadrada de 25, menos 25, a gente aplicou o valor absoluto e colocou 5, beleza? Outro exemplo aqui é no caso da potência. Como assim o caso da potência? Se a gente fizer assim, ó, como é que a gente faz para colocar a potência? O que é a potência? É simplesmente multiplicar um número várias vezes. Então, se eu tenho 10 elevado a 2, vai ser 10 vezes 10. Se eu tenho 10 elevado a 3 vai ser 10 vezes 10 vezes 10. Se eu tenho 10 elevado a 1 milhão, vai ser 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 1 milhão de vezes, beleza? Então essa é a ideia. Como é que a gente vai fazer para poder escrever isso daqui? A gente tem duas maneiras. A gente pode usar a função potência, ou então simplesmente a gente pode usar o chapeuzinho, que eu acho mais fácil. Porque não é porque tem uma função que a gente tem que usar ela toda vez. Então vamos colocar assim, ó, vai ser esse daqui, chapeuzinho, 2. 10 elevado a 2. 10 vezes 10, 100. Ó, beleza, então aqui o Excel ainda consegue calcular. Se eu mudar aqui para 3, 1000. 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Se eu mudar aqui para 4, 10.000. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E se eu colocar aqui, por exemplo, 400? Deu erro num. Por quê? Porque esse número é muito grande e o Excel não consegue escrever esse número. Sai fora dos limites de cálculo do Excel. Então ele vai dar um erro pra gente do tipo num, beleza? Então, só fazendo um recapitulativo, o erro num vai aparecer primeiramente quando você entrar um valor inválido dentro de uma função, por exemplo, um número negativo dentro da raiz quadrada. E o segundo exemplo é quando o seu número for muito grande para o Excel e ele não consegue interpretar aquele número, beleza? Vamos passar aqui para o nosso próximo erro, que é o erro do tipo nome. E aqui é muito comum aparecer esse erro. A gente está escrevendo as nossas funções e acaba escrevendo errado. E é aí que esse erro vai aparecer. Então, toda vez que a gente escrever uma função errada, o Excel vai trazer esse nome. Então aqui, por exemplo, no nosso exemplo, a gente quer somar esse intervalo. Então a gente aplicou a função soma. Só que se a gente olhar aqui, eu não escrevi soma, eu escrevi soma. Eu escrevi errado. Então, se eu simplesmente vier aqui e mudar para soma, ele vai mudar. Entendeu? Então, toda vez, só recapitulando, toda vez que você tiver uma função escrita errada, ele vai retornar esse erro para a gente, beleza? Ou seja, toda vez que a gente vê esse erro do tipo nome, a gente já sabe, ó, escrevi o nome da função errado. Deixa eu ver aqui e vou corrigir. Então é assim que a gente vai tratar o erro. A gente vai verificar aonde que a gente escreveu a nossa função errada. Próximo erro, e um erro muito comum, inclusive eu acho que eu me arriscaria a dizer que é o erro mais comum, que é o ND. E o ND é um erro do tipo de referência. Ou seja, se a gente buscar alguma coisa em alguma coluna, por exemplo, e não tiver aquela coisa naquela coluna, ele vai retornar esse tipo de erro. Igor, não entendi nada que você falou. Você tá ficando doido, né? Vamos pro nosso exemplo aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu peguei a nossa tabelinha aqui, beleza? Peguei a nossa tabelinha lá do começo para poder mostrar os tipos de erro. E aqui a gente vai fazer uma busca, ou seja, aqui a gente tem o erro 1, erro 2, erro 3, erro 4, erro 5, erro 6, erro 7, erro 1, erro 2, beleza? Tem todos os erros aqui. E aqui a gente quer buscar, ó, o erro 2, qual que é o erro 2? Ó, o erro 2 está aqui, ó, div de 0. É o segundo erro que a gente viu. E para poder fazer isso, a gente usou a função procv. Vamos lá aprender a usar a função procv, olha aqui, ó. Igual procv, valor procurado. É o valor que a gente quer procurar. No nosso caso, é esse aqui, ó, o valor de busca. Qual erro que a gente quer buscar. Ponto, vírgula, para a gente passar para o próximo argumento. Matriz tabela. A matriz tabela é o nosso banco de dados. É onde que tá as nossas informações. Então, no nosso caso, elas estão aqui, ó. Beleza? Selecionamos. Ponto, vírgula, para a gente passar para o próximo argumento. Num índice coluna. O num índice coluna é o número da coluna no qual a gente quer retornar a nossa resposta. No nosso caso aqui a gente tem a coluna 1, que é a coluna de busca, e a coluna 2 é a coluna no qual a gente quer retornar os nossos valores. Se tivesse mais colunas para cá, para a direita, a gente teria que ver qual coluna a gente quer retornar. No nosso caso, a gente quer retornar a coluna 2, que é os tipos de erro. Ó, coluna 1, ID, coluna 2, tipo de erro. Coluna 1, ID, coluna 2, tipo de erro. Então aqui a gente vai colocar coluna 2, porque a gente quer retornar qual é o tipo de erro. Ponto, vírgula, para a gente passar para o próximo argumento. Aqui a gente quer uma correspondência exata, ou a gente escreve falso, ou a gente coloca 0, beleza? Fecha parênteses e pronto. Então olha aqui, ó, o erro 2 corresponde ao div 0. Se eu vier aqui mudar para erro 1, ele vai falar que é o erro do tipo valor, beleza? Vamos mudar aqui. Vamos supor, por exemplo, que eu escrevi errado. Em vez de colocar o E, eu coloquei o R, que está do lado aqui do teclado, beleza? É a tecla do lado. E eu dei um Enter. Olha o que ele retornou. Ele retornou o erro de referência. Olha aqui, ó. Ele não mais retornou isso daqui. Por quê? Porque ele não encontrou o R1 aqui. Ou seja, ele está buscando esse valor aqui, ó, na nossa tabela, mas ele não encontrou. Ou seja, isso significa que teve um problema de busca, teve um problema de referência. Ele não encontrou aquele valor, retornou o nosso valor o nosso erro de referência. Ou seja, toda vez que esse erro de referência aparecer, significa que dentro da função que a gente está usando,
teve alguma coisa que o Excel não encontrou. E esse erro costuma acontecer quando a gente vai fazer alguma busca em algum lugar. E aí ele não encontra esse negócio que a gente está buscando nesse lugar e retorna esse erro para a gente de ND, beleza? Vamos lá para o nosso próximo erro, que é um erro muito simples, mas eu acho que eu preciso falar dele também, que é o do erro dos jogos da velha. Aqui esse erro do jogo da velha vai simplesmente aparecer quando a sua célula for muito pequena para poder mostrar a informação que está escrita ali dentro. Então, por exemplo, aqui eu tenho um erro, que para falar a verdade não é um erro, é só para falar que não cabe ali dentro, né? Então aqui tem um valor que está jogo da velha, jogo da velha, jogo da velha, mas se eu colocar o mouse aqui em cima, eu sei que tem um número ali, tá vendo? Ele só não consegue mostrar. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, ó, vou ajustar aqui o tamanho da minha célula do jeito que eu quiser, beleza? E aí eu consigo tirar esse erro da minha tela. Ou então, por exemplo, tiver muito pequenininho aqui, o que eu faço? Eu venho aqui, tá vendo que quando eu passo o mouse aqui, ó, ele fica uma setinha dupla? Eu vou passando o mouse até chegar nessa setinha dupla, dou um duplo clique com o botão esquerdo do mouse e daí ele já ajusta, ele dá um autoajuste para mim, beleza? Então, esse é um erro que não é um erro, é só um indicativo que não está cabendo as suas informações dentro da célula para o usuário poder visualizar. E agora o nosso último erro, que é o erro de referência. O que é o erro de referência? O erro de referência ele vai acontecer quando você excluir alguma coisa que era usado dentro de uma função. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai fazer a soma desses três valores aqui, né? Então a gente vai somar, ó, esse daqui, mais esse daqui, mais esse daqui. Entra. Muito bonito. Somou os três. Mas agora vamos supor, por exemplo, que ou por acaso, ou sem querer, eu apaguei essa coluna, eu tive que excluir essa coluna por alguma razão. Olha aqui, ó. Vou usar um atalho. Ctrl menos, ó. Selecionei minha coluna, Ctrl menos. Olha ali, apareceu esse erro de referência. Por quê? Estava somando B8, C8 e D8. E aqui agora ó, não existe mais aquela referência que estava escrita aqui. Então ele não consegue entender o que aconteceu ali. Então ele vai dar um erro de referência. Ou seja, toda vez que você vê esse erro de referência que está aqui, isso significa dizer que você excluiu uma coluna ou uma linha que aquela função lá estava pegando informações, beleza? Como é que a gente faz para poder evitar esse tipo de erro? Sempre que a gente estiver, por exemplo, somando assim alguma coisa, você pode usar a função soma. Quer ver? Eu vou fazer assim, eu vou copiar essa linha aqui, vou colar aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, e aqui eu vou usar a função soma. Então, igual, soma, seleciono o meu intervalo, fecho parênteses e pronto. E agora eu vou apagar aqui, ó. E pronto, depois que a gente acaba, a gente não tem o problema de soma com a referência quando a gente usa a função soma. E por quê? Porque a função soma ela vai levar em consideração do primeiro até o último valor para poder realizar a soma. Ou seja, se a gente excluir alguma coluna ali no meio, não tem problema, porque a função soma ela vai levar em consideração, como eu falei, do primeiro até o último. Então não tem problema se a gente excluir alguma referência ali do meio. Diferente do primeiro método que a gente usou aqui, onde a gente fez soma por soma. Como a gente excluiu um valor que estava dentro da soma que a gente estava fazendo, o Excel não consegue fazer, porque ele não tem mais aquela referência de valor. Então, toda vez que você for fazer uma soma, eu te recomendo usar a função soma e não fazer desse jeito aqui, porque a gente já viu aqui que a gente consegue eliminar dois tipos de erros simplesmente usando a função soma, beleza? Então é isso daí. O que você achou do vídeo de hoje? Conta aqui pra mim nos comentários. Você costuma encontrar esses tipos de erros no seu dia a dia com o Excel? Qual deles é mais comum no seu dia a dia? Coloca aqui nos comentários pra gente poder trocar uma ideia. E mais uma coisa, tem algum erro que você costuma encontrar que eu não falei nesse vídeo? Comenta aqui, porque assim a gente pode trocar uma ideia em relação a esses vídeos, beleza? Pô, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece, se você gostou e ainda não deu like, aproveita para dar o like nesse vídeo para poder me ajudar a levar essa mensagem para mais gente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, que estão estudando Excel e que precisam dessa informação também, beleza? Então pega o link que está aqui embaixo para poder compartilhar esse vídeo e manda para os seus amigos. Beleza? Então é isso daí e a gente se vê no próximo vídeo.